Toda construção começa com o chão. O chão é você. O terreno é você. Nós somos esse terreno. Não se compare com os outros terrenos, com as outras pessoas, dizendo, se eu fosse igual fulano, se a minha vida, eu já passei por muita coisa e tal. Não se preocupe o terreno que você é. Quando o construtor é bom, até o penhasco se torna um terreno. Amém? Até o mar se torna um terreno. Quando o construtor é bom, então ele faz a coisa ainda mais bonita no lugar mais inesperado. Eu queria te dizer que não importa o que você tenha feito, não importa que pecados você tenha cometido, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero te dizer que existe um amor que é tão poderoso. O amor de Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu passado, mudou o meu presente. Eu vivo para Ele desde os meus 19, hoje eu tenho 61. E muitas vezes eu errei, muitas vezes eu não fui fiel como deveria, mas Ele nunca deixou de ser fiel a mim. Então eu quero dizer para você que se o inimigo está dizendo que você não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim, porque ele tem poder para quebrar as cadeias da tua vida, para quebrar as drogas, para quebrar, os pecados, para quebrar esse sentimento de rejeição, de dor, o ódio, o medo. Eu quero dizer que ele te ama. A Bíblia diz que esse Jesus, ele deixou 99 ovelhas que estavam no aprisco para ir buscar uma ovelhinha. E ele colocou nos seus ombros e trouxe com muita alegria e disse, vamos celebrar, porque eu achei a ovelha que estava perdida. Se você tiver que entender só uma coisa sobre fé e nada mais, entenda isso aqui. Fé é obediência à palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você obedece o que está aqui. Fé não é sentimento. Então, se você diz assim, estou sentindo que hoje eu vou ser abençoado, isso não é fé. Ou então o contrário, eu não estou sentindo no coração de fazer isso, de fazer aquilo, também não é fé. Fé não é sentimento, não é sensação religiosa. Estou sentindo isso, não estou sentindo aquilo. Fé é o seguinte, eu quero saber o que Deus mandou fazer. O que está escrito? O que Deus mandou fazer? Ele mandou fazer isso. Então, gostando ou não, sentindo vontade ou não, eu vou fazer. Isso até com o diabo dá para aprender. Tem gente que fala, misericórdia, tá amarrado. Vocês querem aprender uma coisa com o diabo ou não? É forte. Quer? O diabo já sabe o final dele, é derrotado e não desiste nunca. Acorda todo dia tocando terror, como se não houvesse amanhã. Você sabe o seu final, você vai reinar, você é filho de Deus e você desiste todo dia. É forte ou não? O diabo sabe o final e ele acredita mais em Deus do que qualquer um que está aqui nesse ambiente, porque ele troca ideia face a face quando ele tem autorização. Ele estava lá tentando Moisés, o Abraão, o Isaac, o Jacó, o Daniel, o Paulo. Ele estava em tudo, todos os episódios ele aparece. Ele confia em Deus. Ele confia não, ele tem certeza que a palavra dele não falha. Ele sabe que vai dar tudo errado na vida dele, mas ele acorda todo dia com gás. Alguém pergunta por que ele fica fazendo isso? Pergunta. Porque você desiste. E o lance dele não é mudar o futuro dele, é mudar o seu. Quem estiver assistindo na internet, escreve putz, que isso daqui não dá conta nem de falar. Tem gente que erra porque se entrega ao seu temperamento. Às vezes você diz assim, eu sou pacato, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar na minha, eu não sou de falar e tal, eu sou assim. É o teu temperamento. Eu também sou. E eu não estou criticando quem é assim, porque eu sei como é. Cada um tem o seu temperamento. Mas se você casou com uma mulher que gosta de sair, que gosta de ver, que gosta de alguma coisa, um pouquinho mais agitada, você vai ter que fazer um esforço e sair do sofá. Então às vezes a pessoa se entrega ao temperamento porque ela pensa, para mim está bom assim, eu gosto assim, tá bom, mas o teu cônjuge está morrendo aos poucos porque você só se importa com o que é bom para você, e isso é assassino de relação. Quantas vezes a gente falou com o nosso filho, engole o choro? Você corrige ele, não deixa ele chorar? Ele é um ser humano. Ele precisa chorar. Senão te mata. Se vira rancor, ressentimento, deixa chorar. Corrige sim o filho, sim.
mas também dá o colo para ele. Não é Deus que faz assim com a gente? Deus que faz assim com a gente? Ele corrige a gente, mas quando a gente vai com a boca reganhada para ele, ele vem cá. Errou mesmo, né, mãe? Pode chorar. E a gente passa nos lugares, escuta tanta coisa, que você fica assim, onde está isso na Bíblia? De onde essa pessoa tirou esse negócio, esse argumento? E essa semana eu escutei assim, ó, fulano de tal, se você não fizer isso assim, assim, Deus vai pesar a mão em você. Está repreendido em nome de Jesus. Você leu o versículo aí comigo? Aqui nesse lugar tem pastores que apacentam você, ovelha. Ele saiu do púlpito agora dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada vos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada vos faltará. É pastor que apacenta com inteligência. É pastor que apacenta na ciência da palavra do Senhor e não com maldição. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Porém, o povo nada respondeu. Quando o povo nada respondeu, eles assumiram a pior posição que uma pessoa pode assumir: a neutralidade. Isso pode caber às vezes num cenário social, num cenário político. Isso só não cabe quando diz respeito a você e o altar. O Evangelho diz: seja a sua palavra sim, sim, ou não, não. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Deus chega e fala: quem me dera se você fosse frio ou quente. Mas como você é morno, estou a ponto de... Porque a neutralidade causa um enjoo em Deus. No carro automático tem um R, tem o D e tem o N. Esse N quer dizer o quê? Ponto morto. O que Deus quer que você chegue no ponto da vida, altar. Sai do ponto morto e chega até o ponto da vida. A Universal de São Cristóvão, Rua São Januário, 74. Você sabe o que a mulher de Potifar significa para José? Distração. Ela quer atrasar o processo, ela quer atrapalhar o projeto. Só que José não troca a eternidade por 15 minutos de prazer. José não tem coragem de trocar o propósito de Deus por um motel com a namorada. José não tem coragem de trocar o projeto e o propósito de Deus só por um prazerzinho, sabe? Para ficar um momentozinho ali. Ele não nasceu para ser amante, ele nasceu para ser governador. Ele não nasceu para ser um gigolô, ele nasceu para ser um gestor. Ele não nasceu para ser escravo de uma mulher vadia. Ele nasceu para ser servo do Deus Altíssimo, cumprir propósito e viver o extraordinário de Deus. Você também não nasceu para coisas pequenas, então não se curve, não se prostre, cuidado com as distrações, sai fora, vigia, continue com foco naquilo que Deus planejou. Vale a pena você correr. Fugir da luta é covardia, agora fugir da tentação, fugir do pecado é ousadia. Corre, pode fugir, não tem problema. Eu prefiro ser chamado de covarde mais vivo do que um herói morto. Olá, bom dia. Eu sempre cresci ouvindo na igreja isso aqui: quanto maior a luta, maior a vitória. É verdade, mas acho que no meio disso aí também tem muita coisa, né não? Quanto maior a luta, maior a paciência. Quanto maior a luta, maior o teste de resiliência. Quanto maior a luta, maiores serão também os desafios. Quanto maior a luta, maior a oportunidade de orar mais. Quanto maior a luta, maior a possibilidade de amadurecimento. Quanto maior a luta, maior você vê a verdade dos fatos. Quanto maior a luta, maior você vê quem é quem e está contigo. Quanto maior a luta, maior a vitória. Vai nessa força, vai nessa luta, porque tem resposta. Um abraço. O livro do Êxodo vai dizer que Deus quebrou as rodas dos carros de Faraó. Por isso que eles não alcançaram Israel. Aqui eu abro um parênteses para te dizer uma coisa. Tem livramento que Deus te dá e você não fica nem sabendo. Tem coisas que Deus faz e você não fica nem sabendo.
teu inimigo tinha toda a capacidade para te alcançar, só não te alcançou porque Deus se antecipou e quebrou as rodas dos seus carros. Se eu fosse você, eu deixava de ficar preocupado por algumas pessoas que estão saindo da sua vida. Porque com Deus tem término, que é começo, tem fim, que é novo início. Deus, quando dá propósito, Ele também determina companhias para que nós possamos viver esses propósitos. Então grave isso. Tem perdas que com Deus são ganhos. E tem términos que com Deus são um novo. Meu marido não larga o povo porque era filha. E aí eu pergunto, o que você fez? Como assim? Não transforme seu marido, seu companheiro, num mendigo. Porque se tem uma coisa que não merece confiança, é mendigo. O mendigo somente mente, rouba, mata. Paulo, como é que é um mendigo sexual? É assim. Ô, me dá. Só uma pegadinha, tá? Só um carinhozinho, dá. Só um pouquinho, só assim, rapidinho, dá. Ou dá. Ou dá. Rapidinho. E ele vai encontrar sexo em algum lugar. Ele tornou um caráter disfuncional. Mendigo é disfuncional. Mendigo é a base da sobrevivência, que é a fome instintiva, que precisa de uma maneira ser saciada. E ela vai ser saciada. Cara, vai falar mal do teu marido, da tua esposa. Que idiotice. Que idiotice. Se afaste de qualquer pessoa que estimula você a falar mal da sua esposa ou do seu. Se afaste, é um inferno. Você não vai perdoar nunca. Porque para sentir mágoa é só começar a falar da dor. Você não precisa falar mais do que 30 minutos do teu problema. Agora falar toda semana por 45 minutos, 50 do problema, e nunca sair do problema. Remoer problema semana a semana, falar do problema, pensar no problema, sentir o problema, transformar esse problema ainda maior. O problema está lá, aumentado e potencializado por mim mesmo. Quem está entendendo isso? Caraca, vai. Eu vou te dizer, um homem inteligente até consegue sair do buraco, que um homem sábio jamais cairia. E se você tiver que escolher entre sabedoria e inteligência, escolha a sabedoria, sabendo que a sabedoria é uma construção. Pega isso. Como é que você seleciona os ambientes que você frequenta? Espiritualidade submissa. Eu não vou conviver com gente arrogante, prepotente, que não erra. Não. 2, perdão como estilo. Pessoas que sabem pedir perdão e que sabem perdoar. Eu não vou viver com pessoas rancorosas, magoadas, esquece. E 3, pessoas que queiram prosperar, gerar riqueza, mas que queiram contribuir, amar o próximo, a viúva, o órfão. Essas são as pessoas que fazem parte do meu ecossistema. Porque aí eu tenho um ecossistema o quê? Saudável. Você não pode parar de lutar. Porque Ele está no controle da tua história. Ele não perdeu o controle, então não pare de lutar. Não pare de buscar. Não pare de orar. Não pegar esperança. Ele não perdeu o controle. Houve uma época que o diabo deixava clara a sua intenção de tirar uma pessoa da presença de Deus, tirando esta pessoa da igreja. Hoje ele não tem mais essa preocupação. Que o diabo sabe, ele descobriu que ele não precisa tirar você da igreja para tirá-la da presença de Deus. Basta fazê-la duvidar. Porque uma pessoa aqui dentro com dúvida é igualzinho a uma pessoa lá fora com dúvida. Que diferença tem? Nenhuma. A única diferença é essa. Uma frequenta a igreja, a outra não. Mas as duas são presas fáceis para o diabo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então quem está aqui dentro na dúvida está desagradando a Deus 24 horas por dia. Quando uma pessoa cai, é muito comum você ver esse discursinho no meio de quem está caído. E quando está caído e quer levar você com ela. Não, amiga, não, amigo, entenda. Eu me afastei da igreja. Eu não saí da presença de Deus. Eu saí da igreja, da presença de Deus eu não saí. Tadinha, coitada. É porque ela não sabe decifrar o que aconteceu com ela. Mas numa coisa ela está certa. Ela realmente
não saiu da presença de Deus quando saiu da igreja. Ah não, bispo, não. Ela saiu da igreja porque da presença de Deus ela já estava longe. Fazia muito tempo, mesmo aqui dentro. Um garoto falou comigo, pastor, vou fazer uma tatuagem. Falei, vai fazer? Oh, legal. Porque Jesus tinha uma. Falei, Jesus tinha uma tatuagem? Falei, gente, eu tô lendo a Bíblia, não. Tá lá em Apocalipse. E na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí eu falei, é por isso que você quer fazer? Ele falou, é. Eu falei, mas vamos descrever tudo para ficar bonito. Não põe só não, põe assim. Olho de fogo, cabelo branco, uma espada saindo da boca. Por que você não põe tudo logo, os acessórios completos? Esse dia um garoto falou, porque eu sei que uma mulher precisa de um homem para cama. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso. Tá ruim. Os homens jogando videogame. A senhora querendo que ele mexa no seu joystick. E o menino tá lá. Isso, quer jogar bola? Quer fazer isso? Já tem homem com dor de cabeça. Sim, a mulher vai procurar ele e diz, vê aí um remédio aqui, menina. Não me toca agora não, que eu tô todo dolorido. Isso é homem? Hã? Esquisito. Então eu sei que mulher precisa de um homem para pegar ela. Ainda que a maioria das vezes que eles querem pegar a senhora está offline. Mulher casada, levante a mão. Isso, baixa a mão. É com a senhora que eu estou falando. Esteja mais disponível. Ah, pastor. O quê? O quê? Você não casou, minha filha? Tem que ir lá, assim. O marido pegar a senhora. E problemas espirituais não se podem ser resolvidos com remédios. Porque o que é espiritual se resolve com a presença de Jesus. Alguém já procurou o que tinha que procurar. Alguém já buscou reforço aonde tinha que buscar. E lá vai uma palavra para alguém que já tentou conversar. Lá vai uma palavra para alguém que já buscou as irmãs do ciclo de oração, dizendo, se as senhoras não estiverem aqui, não terá jeito. Eu estou dizendo que existem problemas, que a chegada de uma autoridade espiritual é muito mais importante do que todo jeitinho brasileiro que você deu até hoje. Alguém olhou para este problema e disse, procura o psicólogo que dá jeito. Mas o que é espiritual não é psicologia da terra. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca. Quando você estiver naquele caixote de madeira, não vai ter como mais projetar. Quando você tiver 7 palmos debaixo da terra, não vai adiantar mais sonhar.
O cemitério ele é triste não só porque tem gente, pessoas que morreram ali. Tem histórias incompletas ali. Oh, meu Deus do céu. Você sabe por que o cemitério é triste? Não é só porque tem corpos ali. Não é só porque tem pessoas mortas ali. É porque ali tem sonhos que não foram concretizados. Acontecer, tudo isso ele faz, porque ele tem poder. Ele abriu o mar vermelho para cada que passar a pé. O homem das transformadas é Jesus. Eu vi discípulos não terem Jesus em casa, mas eu vi o Lázaro receber Jesus. Porque nunca foi sobre o meu cargo, nunca foi. Nunca foi sobre o quanto eu sou útil, nunca foi. Foi sobre o nível de intimidade que eu me permito ter com ele. O que está acontecendo é que esse Lázaro recebe Jesus porque todo dia Jesus pode passar lá. Porque ele sempre tem alguma coisa para ele. Não é uma casa vazia, não é um terreno baldio. Muito pelo contrário. Chegou lá, tem uma Marta. Chegou lá, sempre tem uma Maria. Chegou lá, nessa casa, sempre tem alguém para tratá-lo muito bem e alguém para manter a casa arrumada para ele chegar. Porque a tua casa pode ser a mais bonita, pode ter o melhor porcelanato, mas Jesus só vai lá se ele entender que lá tem uma Marta para cuidar dele. Se ele entender que lá tem uma Maria para derramar alguma coisa no pé dele. Porque não me porque tem gente que carrega o título, mas não carrega o perfume. Tem gente que carrega a fama. Tem gente que carrega o nome, mas não carrega o nardo puro. Tem gente que carrega a nomenclatura, mas não carrega o coração completo. Foi por isso que quando ele chegou na casa de Jessé, não quero ninguém aí, porque eles entendem de aparência, mas Davi entende de coração. Porque Deus não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Deus prefere um Lázaro que não tenha nome, mas que todos os dias na sua casa tem alguém disposto para derramar o perfume. Nunca alguém chegou a Jesus e deixou de ser transformado por ele. Então quero dizer que a igreja de Jesus, ela precisa entender isso. Não coloque as suas esperanças em nada ou em ninguém, porque o nosso Salvador está nos céus e Ele ainda comanda as coisas que estão na terra. Amém? Você vai entender todas as respostas de Deus? Não! Mas você vai continuar indo a Ele quando você tiver uma necessidade. E Ele está dizendo para você: tudo é possível ao que crê. Saber perdoar é nutrir a alma com um amor muito maior, o amor de Deus. É compreender que todas as pessoas são humanas e, portanto, erram e merecem novas chances. Perdoar é deixar o novo vir, é trabalhar os aspectos que incomodam, sempre com o intuito de ressignificação e de recomeço. Que chamado é esse para ser resistência? Deus nos chama para sermos resistência nesse tempo de trevas. Mas Ele nos equipa, nos empodera
para sermos mais do que vencedores. Deus não tem chamado para ninguém ser derrotado, não. Isso não é o chamado de Deus e nem é o destino que Ele escolheu para você. Talvez a sua derrota esteja no fato de que em algum momento você violou a aliança. E a violação daquela aliança, da aliança com Deus, perverteu o coração. Mas Deus é um Deus de graça e misericórdia, porque Ele é capaz de restaurar, de subverter e de começar de novo a sua vida, desde que você diga: eis-me aqui, eu quero. Quantos aqui vão dizer: eu quero, Senhor? Deus está intentando para você é o bem. E se você é de Deus, se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida, Ele está conspirando para fazer o bem na tua vida. Amém? Vai dar certo, diga: vai dar certo. Porque Deus não perde uma batalha. Às vezes a gente dá trabalho, né? É que nem um pai que às vezes tem filho que tem que ser muitas vezes disciplinado. O outro não, é mais obediente e não tem disciplina. Mas é filho. E porque é filho é amado. E Deus, meu querido, Ele não vai perder essa batalha. Ele vai trabalhar na tua vida até que você esteja pianinho diante dele, dizendo: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Então quer dizer que o cara que não lê a Bíblia vai sair por aí pregando? Vai. Quer dizer que quem não tem profundidade bíblica pode ganhar A, B, C, D, 2 vizinhos, 3, 10? Sim. Quer dizer que quem não tem disciplina espiritual pode chegar a ganhar outros e a pregar outros? Sem dúvida alguma. Só que Paulo está explicando: depois de fazer isso, eu mesmo serei desqualificado. Aí eu pergunto para essa audiência inteligentíssima que eu tenho aqui: compensa um indisciplinado que sai para fazer discípulos, mas que no final ele mesmo... Sabe, meu querido, não existe dom de oração. Pastor, eu não gosto de orar porque eu não tenho dom de oração. Ninguém tem dom de oração. Pastor, eu não gosto de orar porque não é meu chamado. Não, ninguém é chamado para oração. Oração é uma arma. Você vai para a batalha e diz: não, a batalha está ferrada, mas eu vou sem arma. Vou lá fazer número. Querido, se você não der tiro no inimigo, ele vai te matar. A oração é arma. É arma de guerra. Quando você está debaixo de guerra, querido, você pode saber, você vai ter que dobrar o teu joelho. Você vai ter que entrar naquele quarto escuro, naquele lugar sozinho, e vai ter que derramar a tua vida diante de Deus, e vai dizer: Deus, eu estou em guerra. Eu luto pelo teu chamado. A minha vida, a minha família, a minha empresa é tua. Então, Deus, eu estou em guerra. Amém, irmãos? Primeiro é como você acorda pela manhã. Quem é o primeiro na sua vida? Suas prioridades estão ajustadas? Aí às vezes assim: então agora ela está falando que a gente tem que estar dentro da igreja direto. Não é não. Às vezes você trocar a fralda do seu filho, cuidar do seu casamento, cuidar do seu marido, você está colocando Deus em primeiro lugar. Porque andar com Deus não é só dentro da igreja, cumprindo o ministério. Não é. É você sendo uma boa esposa, uma boa mãe. É você tendo a opção de mentir, você decide: não, eu vou pagar o pato, mas eu não vou mentir. Você sabe que a mentira muitas vezes é te livrar de muitas coisas. Mas às vezes é melhor passar vergonha do que você perder esse princípio tão valoroso. Satanás usa como isca a mentira de que você, para ser feliz, você tem que ter mais. Eu não sou feliz porque eu não tenho aquela mulher. Eu não sou feliz porque eu não tenho aquele carro, aquela casa, porque eu não recebi aquela promoção. E tudo isso passa a ser uma mentira para que o homem persiga a felicidade através de possuir coisas que ele não tem. O que eu estou falando é fazer dessas coisas o objeto da sua felicidade. Eva tinha, como Adão, tudo o que necessitava. Mas a partir do momento que ela acreditou na mentira do diabo, de que a felicidade dela estava naquela fruta, muitas coisas ruins aconteceram a partir disso. Então, Satanás continua usando essa mentira hoje. Ele continua dizendo que você não é feliz, porque Deus está sonegando algo que você deseja. Sonegando algo que você crê que seria o instrumento da sua plenitude. Porque se você não cuida da sua casa, você não pode cuidar de mais nada. Eu sei que os papéis estão invertidos, que o mundo quer que a gente vá para fora, e Deus está falando: a expansão que eu quero fazer é dentro do teu lar primeiro. É dentro da tua casa. É ter casa limpa, gaveta organizada, roupa cheirosa, bolo na mesa.
mãe presente, conversas ao pé do ouvido, ver filminho junto com o filho, isso também é louvor e adoração a Deus. Quando você cuida da sua família, você está adorando a Deus. Porque eu acredito que famílias curadas vão curar outras famílias. Mas a gente olha para fora quando a gente fala de expansão. E Deus está falando, eu quero que você olhe para dentro. Porque eu quero que você entenda que aquilo que eu vou fazer primeiro tem que ser dentro de você e dentro da sua casa. Aliás, quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, para que nós possamos enfrentar as ciladas do diabo, meu querido, ele nos fala de uma série de armaduras relacionadas à armadura do exército romano. Você sabe qual a única área que não estava protegida no soldado romano? Não sabe, né? As suas costas. Porque para o soldado romano não havia a possibilidade de recuar. Ele só avançava. É assim no reino de Deus. Quando você resiste ao diabo, você parte para cima dele. Você vai em direção a ele. E um outro detalhe, quando fala da espada do Espírito, né, que é a única arma de ataque daquela armadura, no original, e mesmo no exército romano, tinha dois tipos de espada. Existia uma espada grande, que era uma espada pesada para treinamento, tá bom? E uma espada menor, de aproximadamente meio metro, que era a espada de verdade que era usada na guerra. A grande era para os braços do soldado romano ficarem fortes. Então eles treinavam numa espada grande e muitas vezes de uma madeira maciça. Mas quando eles iam para a guerra, a espada que eles usavam era uma espada pequena, que para ferir o inimigo, eles tinham que estar no contato com o inimigo a menos de 1 metro de distância. Ou seja, o soldado romano ia para cima do seu inimigo. Eles iam em cunha e eles não consideravam a possibilidade de voltar. Então, queridos, quando a Bíblia diz que eu tenho que resistir o diabo e ele fugirá de mim, é porque eu tenho que avançar. E dessa maneira, ao invés de eu ficar acuado, é ele e o seu reino que ficará acuado. Vem Jesus andando por sobre as águas. Cheguei. Pedro olha para aquele cujo qual houve pregação. Anda com ele, prega com ele, come com ele, dorme com ele. É fantasma. Se fosse antes da tempestade, é Jesus. A tempestade chegou, é fantasma. Pessoas que perdem a capacidade de reconhecer quando Jesus entra no ambiente. Eu vou melhorar. Pessoas que perdem a capacidade de entender que quem chegou agora é maior do que aquilo que você está vivendo. Aprenda. Tudo que você faz em relação a Deus é você fazendo para Ele sua obra. Quando Deus falar com você para fazer algo, Deus não te pede para dar oferta. Deus te pede para você fazer sacrifício. Abraão, mata teu filho para mim. Mata teu filho para mim. Quando Deus pede, é Deus falando, sacrifica. E quando Deus pede alguém para sacrificar, já não é mais seu. Só que eu vou falar, e só dá glória se tu pegar. Quem é que deu Isaac para Abraão? E quem é que pediu? Aprenda. Deus nunca vai te dar nada sem que Ele saiba que possa trabalhar com aquilo que Ele te deu. Em 2014 eu estava lá vendendo livro, lá atrás ajudando. E eu quero dar uma palavra para um rapaz que estava aqui o tempo todo, que estava segurando fio para o pessoal filmar. Um moço que estava aqui, onde é que ele está? É você. Eu te observei desde ontem. Enquanto a Raide ministrava, você chorava e você segurando o fio dizia, glória a Deus, é isso mesmo, Senhor. Eu vi hoje você cantando, segurando o fio. Sabe o que Deus está falando para você, filho? Se prepare, conta os dias. Eu estou mudando a tua sorte. Eu estou mudando a tua história. Eu quero profetizar
que aquilo que tu nunca viveu, que tu nunca desfrutou, tu e a tua casa, vocês vão desfrutar. A mim nada é impossível, eu te achei no meio da multidão, servindo. Tem graça e unção e favor de Deus sobre você. Deus vai levantar homens como você, que adoram enquanto estão servindo, que não precisam de um microfone, de uma plataforma. Deus está vendo você. Jesus não te abandonou. Olha para mim. Se você pegar 2 Samuel capítulo 21, você vai ver uma mulher chamada Rispa, que Davi entrega os 2 filhos dela para os gibeonitas matar em cima de uma montanha em Gibeá. A Bíblia diz que depois que Davi deu ordem para matar os filhos dela, ela vai ficar 7 meses em cima do monte, abanando com pano de saco de manhã e de noite, para que as bestas feras não comiam os corpos dos filhos dela à noite, e nem as aves comessem os corpos dos filhos dela de dia. Os filhos delas estão mortos, e o que ela está fazendo não vai trazer o filho dela de volta. Mas mesmo depois de morta, a mãe não desiste dos seus filhos. O pior é você que está vivo e está desistindo daquilo que Deus te deu, rapaz. Por que Deus é tão bom e as pessoas não querem Deus, hein? Quem pode me dizer? Por que Deus é tão bom, tão maravilhoso, só faz o bem, e por que nem toda a humanidade quer Deus? Porque a humanidade não quer sacrificar, a humanidade não quer abrir mão. Tem gente que não abre mão de vício, tem gente que não abre mão do pecado. Ela não quer renunciar, ela não quer pagar o preço. Mas saiba, o Jesus que cura, que liberta, quer compromisso.